Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara mais um programa Ponto de Vista, programa esse que recebe hoje o vereador Caio Aoki, que também é o coordenador da TV Câmara. Caio, é um prazer recebê-lo aqui e você traz aqui para ser entrevistado aqui hoje o Natan e o Vitor, que fazem parte da Ordem da Cavalaria Demolei, né? Desde já eu agradeço a tua participação aqui, trazendo essa informação, esclarecendo um pouco do trabalho da Ordem da Cavalaria Demolei, né? Olá, Tiago. Olá a todos os telespectadores da TV Câmara. Com certeza é um prazer estar aqui novamente, cumprimentar todos do estúdio da TV Câmara que no final de semana se dispuseram a estar aqui. Bom, estamos juntos com o Natan Schettini Pena e o Vitor Otávio Pereira, eles que lideram toda a Ordem da Cavalaria Paulista e vieram em Tupã, inclusive, para poder fazer com que o nosso capítulo Demolei possa ter uma Ordem da Cavalaria. Eles vão poder aí, ao longo desse programa, estar explicando melhor como que funciona a Ordem da Cavalaria. Com certeza é uma peça fundamental da Ordem Demolei. Certo. Vitor, eu queria que você falasse um pouco da diferença entre a Ordem da Cavalaria Demolei e a Ordem Demolei. Então, Thiago, a Ordem Demolei, a princípio, a principal intenção dela era formar líderes, formar jovens que fossem crescer com um bom caráter para a sociedade. Quando ela foi trazida para o Brasil, algumas coisas foram adicionadas aos ensinamentos da Ordem Demolei. A gente fala que a Ordem Demolei é uma escola de líderes, né? Mas mais do que isso, ela também nos ensina a praticar boas ações na sociedade, com as nossas atividades sociais, as nossas filantropias e tudo mais. A Ordem da Cavalaria, ela vem em paralelo à Ordem Demolei para acrescentar dentro da Ordem Demolei. Enquanto a Ordem Demolei ela trabalha pela sociedade, a Ordem da Cavalaria vem para trabalhar pela Ordem Demolei. A gente faz discussões filosóficas, algumas discussões entre os membros para acrescentar nas nossas atividades. A gente faz sugestões para os meninos do capítulo Demolei do que eles podem fazer de diferente para a sociedade, como eventos, festas, coisas nesse sentido. A Ordem da Cavalaria ela é restrita aos Demoleis maiores de 17 anos, enquanto o capítulo é para jovens meninos a partir de 12, né? Então, são pessoas mais maduras, geralmente os responsáveis pela liderança do capítulo, né? E ela vem mais nesse sentido mesmo, de acrescentar e crescer para a Ordem Demolei. Natan, e como é que é feito? Vocês falaram de estudo, vocês se reúnem semanalmente para estudar, e que tipo de tema vocês estudam? Então, Thiago, a cavalaria, como ela funciona dentro da Ordem Demolei, como o Vitor explicou, na Ordem Demolei a gente tem os capítulos, que são os grupos de Demoleis que se reúnem, fazem as atividades, tem as reuniões semanais ou quinzenais, dependendo da região. Na cavalaria a gente tem encontros mensais. Esses encontros são chamados de convocações e as convocações ocorrem em priorados, que a gente sempre tem termos dentro da Ordem da Cavalaria, inclusive o termo Ordem da Cavalaria, que remetem à cavalaria medieval do Jacques Demolay e da época dos Templários, sempre tentando reviver esses ideais de nobreza, de virtude, de caráter e principalmente nesse aspecto do aprimoramento pessoal, que é o grande enfoque da Ordem da Cavalaria. E você, Natan, é de São Paulo? De São Paulo capital. E lá você também faz parte da mesma cavalaria? A questão dos cargos deles, tanto que já foi quanto está atualmente. Em São Paulo, na verdade, eu não frequento. O meu capítulo é de São Caetano do Sul, região metropolitana, lá no ABC. E lá em São Caetano também tem o meu priorado, que é o Cavaleiros de Sangreal. Sou parte ilustre comendador cavaleiro do priorado, que é a liderança máxima, que é quem coordena as discussões filosóficas e as reuniões do priorado. E atualmente sou ilustre comendador cavaleiro estadual. Coordeno todos os 15 priorados de São Paulo. E dou assistência em outras atividades que a gente tem a nível estadual, onde a gente reúne a Ordem Demolei, reúne a sociedade, para fazer eventos, encontros, onde a gente possa ter um espaço para discutir temas polêmicos, discutir temas que vão agregar, de alguma forma, tanto os jovens quanto a família, os amigos, a sociedade em si. Certo. E você, Vitor, o seu cargo? Eu sou, seguindo a mesma linha que o Natan disse, né? Eu sou de Araraquara, aqui no interior de São Paulo. O meu capítulo, Demolei, é só na cidade de Araraquara mesmo, mas o priorado, que é a reunião dos cavaleiros, ele engloba as cidades de Araraquara e São Carlos. Atualmente eu sou ilustre comendador cavaleiro do priorado Cavaleiros de São Miguel, que é a nossa região. E também estou como comendador escudeiro estadual, ao lado do Natan, ajudo
a organizar e fazer os eventos estaduais para a Ordem da Cavalaria aqui no estado de São Paulo. Caio, você citou que a presença deles aqui em Tupã é justamente para discutir a possibilidade de se criar a Ordem da Cavalaria Demolei aqui em Tupã. Como é que está esse trâmite aí? Então, eu tenho aí 10 anos de Ordem Demolei e não sou cavaleiro, porque o nosso capítulo de Tupã e algumas cidades aqui da região não tem. O que acontece? O priorado é acima de 17 anos, é isso, Nanda? Isso. Acima dos 17 anos, e principalmente a nossa cidade e algumas cidades em volta aqui, quando o jovem completa essa idade, geralmente ele está indo para fora, ele está indo estudar, está indo fazer um cursinho. Então, por isso lá no passado a gente teve essa dificuldade, chegou a ter lá atrás, eu ainda nem tinha entrado, eu não tinha idade ainda, mas parou e nunca mais voltou. E nós tivemos a gestão do Cesário no ano passado, que vieram em vários encontros regionais do Demolei, dando palestra, falando sobre cavalaria e atiçando, e aguçando a molecada a poder fazer esses estudos filosóficos que com certeza são muito importantes. E agora o Natan vem, depois de eleito aí ICC estadual, para poder estar conversando com todos os meninos, porque nós temos aí, graças a Deus, agora um número bom de jovens aí com idade e apta para estar se tornando cavaleiros. Se Deus quiser aí, nós estaremos logo mais fundando um priorado aqui em Tupã, para que o Demolei de Tupã já tem um vasto serviço prestado à comunidade de Tupã, a grande maioria já conhece, sopão, enfim, várias ajudas que a Ordem Demolei de Tupã faz. E com certeza isso aí vai aprimorar e ajudar para poder andar junto, lado a lado, todos os meninos do capítulo de Tupã. Tá. Queria saber do Natan, primeiramente, depois para o Vitor, a mesma pergunta. O que motivou vocês a fazerem parte da Ordem Demolei primeiramente, e depois Cavalaria? Eu acho que eu buscava muita coisa na Ordem Demolei quando eu entrei, e foi um pouco difícil de encontrar num primeiro momento. Primeiro, você faz muitos amigos, tem grandes contatos na sua região, então você está numa época de escola, o seu leque de amizades e relacionamentos se expande muito, e a possibilidade de fazer a diferença, de fazer atividades por outras pessoas, de poder dedicar uma parte do seu tempo, é uma coisa muito preciosa, com pessoas que você não conhecia e você passa a chamar de irmãos. Isso é uma coisa muito bela na Ordem Demolei. Mas eu sentia que faltava alguma coisa ainda, faltava um entrosamento menos prático, uma oportunidade de se conhecer melhor, uma oportunidade de sentar para conversar e escutar aquela outra pessoa, saber o que ela pensa. E é isso que a gente faz na Cavalaria. Certo. Vitor? Primeiramente na Ordem Demolei, né? Eu tinha acabado de mudar de cidade, eu tinha 14 anos, fui para uma cidade mais para o interior, não conhecia ninguém, não tinha família. Minha mãe e meu pai foram a trabalho para lá, né? E eu sempre vi os meninos do Demolei lá na cidade, o capítulo sempre foi muito forte na cidade. Eles trabalhavam muito pela sociedade, com as instituições da cidade, faziam arrecadações, e eu achava sempre muito bacana. E meu pai sempre me incentivava também a ajudar, a estar presente, mesmo sem ser Demolei. E eu acabei pegando amizade com os meninos, de estar presente, de estar participando, de estar ajudando. Eles me convidaram para entrar no Demolei. E eu achei super bacana, legal, gostei. Fui numa reunião pública deles para conhecer e resolvi fazer parte. E mais pra frente, depois eu voltei para minha cidade natal, Araraquara, né? E comecei a ver a Ordem da Cavalaria. A gente sempre olhava para os meninos mais velhos. Poxa, aquele menino, ele sabe tudo, ele é uma liderança, ele é o meu exemplo. Acho que essa é a palavra. E os cavaleiros, eles sempre são os meninos que você quer chegar no posto dele, né? Você fala, poxa, aquele cara, ele sabe bastante, eu tenho muito a aprender com ele. Então eu vou pelo caminho que eu acho que eu posso aprender melhor. E a Ordem da Cavalaria, ela traça essa reta para você, né? Se você segue no sentido dela, você aprende bastante. Certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente vai continuar esse bate-papo aqui, conhecer mais sobre a Ordem da Cavalaria Demolei. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, recebendo hoje aqui o vereador Caio Ock, que também é o coordenador da TV Câmara, e os seus convidados, o Natan e o Vitor, que fazem parte da Ordem da Cavalaria Demolei. A gente falou no primeiro bloco sobre o trabalho de vocês, a diferença entre a Ordem Demolei e a Cavalaria. Agora, vocês falaram dessa questão de liderança que envolve toda a filosofia Demolei. Eu queria que vocês avaliassem esse momento que o Brasil vive, em especial
a participação da juventude. Como é que vocês enxergam a juventude hoje? Elas estão envolvidas em projetos sociais, a juventude está participando de questões políticas. Vamos começar aqui com o Natan. Tiago, eu sou estudante do 4º ano de radialismo da Casper Libero. Então, desde 2012, na verdade, eu estou lá. Vivi 2013 na Avenida Paulista, em São Paulo. Muitos dias eu não consegui ir para a faculdade por causa das manifestações que começaram em 2013. E muitos dos meus colegas, eu inclusive, estive nas ruas. Fui para Paulista protestar. Então, eu acho que existe uma descrença muito forte, aquela coisa de a juventude não participa, a juventude não vai atrás dos seus interesses, não discute política. Isso é uma coisa que a gente está aqui para mudar, que a gente está aqui para quebrar. E eu acho que isso que a gente vê acontecendo pelo Brasil já há alguns anos é uma prova disso, é uma prova de que a gente não tem mais esse medo de discutir política, não é mais um tema que não se discute, é uma coisa que está, sim, no dia a dia das pessoas e, é claro, interfere diretamente na nossa vida, no nosso transporte, na alimentação, na educação e principalmente na questão financeira mesmo até. A dona de casa que vai no mercado ou se quer trocar uma casa, comprar um carro novo, isso influi diretamente a política no nosso dia a dia. Então, não é uma coisa que a gente tem que ficar desesperado, falar que o Brasil não tem jeito, ou o problema é em São Paulo, ou o problema é em Tupã, ou seja lá onde for. O problema é a gente não se motivar a ir atrás do que a gente quer, procurar uma mudança, e é isso que a gente tem que propor. E acho que o grande recado que a gente pode deixar é que, através da Ordem da Cavalaria, a Ordem Demolei está sim se posicionando e procurando melhorar as coisas, procurando fazer um Brasil melhor. Vitor? Olha, Thiago, eu tenho uma opinião muito particular, muito pessoal mesmo, a respeito desse assunto. Eu acredito que são duas vertentes distintas para a gente discutir isso, no âmbito da política mesmo. Primeiro, falando de juventude, né? Eu acredito que, historicamente, a juventude ela já tem esse caráter de revolucionar ou de querer mudar, de mostrar sua cara, né? Revoluções ao longo da história, que a gente viu isso, a própria Primavera Árabe, que teve nessa década, lá no Oriente Médio. Aqui no Brasil mesmo, durante a ditadura, quem realmente brigava por isso eram jovens, já não eram pessoas mais velhas. E hoje em dia, o que a gente vê, quem vai pra rua são também majoritariamente jovens, até, sei lá, acredito que uns 35, 40 anos. Então, e muito pouco também dessa faixa etária, né? Então eu acredito que o jovem, ele mostra sua cara assim, ele realmente participa das discussões, ele dá uma opinião mais moderna para um assunto que já vem sendo discutido há muito tempo, em diversos assuntos. E na outra vertente, que seria realmente o brasileiro participar da política, também acredito que é outro fator histórico. Nós brasileiros nunca tivemos uma participação tão grande na política, e isso acabou influindo que nós eu não me coloco nisso porque eu sempre fui muito fã, mas a grande maioria acaba não gostando de política. Então, se você para sentar numa mesa e pega para discutir política com alguns amigos, poucos deles vão querer falar a respeito. Eles preferem discutir de futebol ou de carros, e a política acaba ficando um pouco de lado. Nos últimos anos eu vejo que a política ela vem sendo introduzida nessas conversas, digamos, conversas de bar, que é a conversa informal, né? E eu fico muito feliz, muito contente de ver que a nossa população vem crescendo nesse quesito e ganhando uma maioridade, uma maturidade, na verdade, né? Para poder discutir esse tipo de assunto, que é tão presente na cultura humana, na Europa, enfim. Caio, você que foi vereador mirim por 2 vezes, né, antes de se tornar vereador, em que momento a Ordem Demolei contribuiu também, te incentivou a ser um líder, ser uma pessoa diferente? E é isso que eles disseram aqui, de participar, te motivou a participar, não só ficar reclamando, mas também se envolver nas questões políticas, e você foi eleito em 2012 vereador. E em que momento que a Ordem Demolei contribuiu para a sua formação? Olha, Thiago, eu fui vereador em 2005, um ano antes eu entrei na Ordem Demolei, ou foi no mesmo ano, e um tio, inclusive o Paulo Urquiza, pai do Pedro Castro,
que me ajudou até a elaborar o meu primeiro projeto de lei para se tornar vereador mirim. Eu tinha ideia, só que não sabia pôr isso no papel. Fui falar com o tio Paulão, que era advogado, ele que me ajudou, me instruiu, e aí que eu fiz o projetinho. Lembro até que falei até no Demolei, enfim, em vários lugares, e aí acabei começando a entrar no Parlamento Jovem e tudo mais. E o jovem, como os dois foram muito felizes, o jovem tem essa força de mudança, essa vontade, e infelizmente hoje na política como um todo, a grande maioria dos políticos não prestam, essa é a verdade. Pensam mais no seu ego pessoal, pensam mais em como se beneficiar, como beneficiar seu reduto, e acabam esquecendo o coletivo, que é uma coisa que com certeza a Ordem Demolei me ajudou e me ajuda muito, e ajuda tantos jovens em nossa cidade, tantos jovens no estado de São Paulo e tantos jovens no Brasil. E a política, ela está em tudo que a gente imaginar. A luz, a conta de energia tem a ver com a política, a rua por onde a gente passa, todo lugar tem a ver com política. E por que os maus tomam conta? Porque as pessoas de bem não se interessam, não querem tomar partido, não querem tomar decisões. Eu não estou falando que tem que tomar a bandeira de A ou B, mas a pessoa tem que se conscientizar, tem que saber a hora de votar. Ano que vem, ano eleitoral. A gente para com o voto agora para depois receber por 4 anos. E isso é primordial. Nós precisamos de jovens na política, nós precisamos de pessoas boas, precisamos de mulheres participando até. Na Câmara Municipal são 15 vereadores, homem, só tem uma mulher. Então nós precisamos de mais pessoas. E quando a população vai para as ruas, como o Vitor disse, aí sim é que faz a diferença. O que o político tem mais medo é do povo nas ruas. Então é isso que a população precisa incentivar. E não pode, que nem em 2013 deu aquele negócio de repente esfriou. A gente tem a nossa voz, a nossa força, e a gente precisa saber exercer isso com sabedoria. Quantas vezes eu vou em dia de eleição, eu estou entrando na escola, eu vejo lá nas esquinas pessoas procurando um santinho no chão. E é isso que acaba realmente dificultando as coisas. Né? Pega um papelzinho lá e vai votar. Posso acrescentar uma coisa? E tal. Eu acho que o Caio foi muito feliz no que ele disse, que os políticos hoje eles pensam muito no próprio ego, enfim. Mas eu acredito que antes da gente cobrar os próprios políticos, nós temos que cobrar nós mesmos, né? Porque o que eles fazem lá no topo, na liderança que eles têm, que eles conquistaram, não vem para baixo. Não é o que eles fazem que serve de exemplo pra gente. É o que a gente faz que sobe até eles. Então, se hoje a gente reclama de um político que rouba ou de um político que não leva a sério as coisas, isso é muito da gente, muito intrínseco ao brasileiro. Ao brasileiro que vê uma fila grande e entra lá na frente para furar a fila. Ou um brasileiro que acha uma nota de R$100 no chão e não devolve, mesmo vendo de quem caiu. E isso está muito intrínseco a gente. Então a gente tem que cobrar nós mesmos primeiro, a gente tem que crescer, tem que ganhar maturidade nesse sentido para depois cobrar dos homens que estão lá no topo. Se daqui de baixo a gente começar com essa cultura de ser pessoas de bem, pessoas de uma boa sociedade, tenho certeza que lá em cima a política vai refletir na nossa população. Tem pessoas que dizem assim, aquele lá rouba, mas faz. Isso não pode ser aceitável, gente. Eu fico indignado quando eu escuto gente, rouba, mas faz. Isso não pode ser aceitável. Ele tem que fazer, tem que trabalhar, não roubar. E quando a gente vê nas mídias, em todos os lugares, aquela petrolão, mensalão, as pessoas de bem vão começando a se afastar. Pelo contrário, aí é que tem que participar, tem que se envolver para não deixar que isso aconteça. Todo o dinheiro que foi jogado fora é o dinheiro que hoje está faltando no posto de saúde que a população reclama. Enfim, é um assunto que com certeza daria muito tempo, mas que, como disse no começo, a Ordem Demolei me ajudou muito, me ajuda muito, até a série de virtudes que tem, né, são 7 virtudes cardeais, e a última dela é o patriotismo. Certo. A gente está caminhando, infelizmente, para o final do programa, e o vereador Caio Ock, através de uma moção aprovada pela Câmara Municipal, vai fazer a entrega para vocês aí pelo trabalho que vocês desenvolvem na Ordem da Cavalaria Demolei, e a gente fica aqui na expectativa de que seja implantado a Ordem da Cavalaria Demolei em Tupã, como o Caio disse. Com certeza. Nós estivemos em Presidente Prudente na eleição deles à frente da Cavalaria Paulista e propusemos aí uma moção de congratulações à Câmara Municipal, do qual foi aprovado, eles mesmos foram notificados dela, e gostaríamos de fazer essa singela homenagem aí, em nome da Câmara Municipal, de todos os vereadores, aprovado, como disse, por unanimidade. Eu vou fazer a leitura. A Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, conforme regimento interno, concede a Natan Schettini Pena moção de congratulações 106/2015,
de autoria do vereador Caio Ock, aprovado em sessão ordinária de 15 de junho de 2015, pela posse no cargo de ilustre comendador cavaleiro estadual na Ordem Demolei do Estado de São Paulo. Obrigado. Parabéns, viu? Agora a gente espera poder trazer esse trabalho para cá, né? Finalmente e formalmente em Tupã. Trabalhar bem. O mesmo texto para Vitor Otávio Pereira. Obrigado, Caio. É uma honra, um prazer estar aqui em Tupã. Espero que a gente possa trazer esse trabalho aqui Com certeza. para o Oeste Paulista. Certo. Natan, muito obrigado, tá? Se quiser deixar alguma mensagem aí para a Juventude de Tupã. Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso, Thiago. É esse trabalho que a gente quer trazer para a cidade, a ajudar não só a Ordem Demolei, mas toda a comunidade tupaense a realmente trazer esse espírito de debate, de discussão, de uma discussão sadia e de que sim, todos nós podemos fazer a diferença. Certo. Vitor? Eu só reitero as palavras do Natan. Acho que ele foi muito feliz na declaração. Essa discussão é o principal ponto que a gente quer trazer aqui para os meninos. Também para a população seria muito interessante, né? Aprender a enxergar tudo que precisa ser visto e precisa ser mudado, precisa ser feito, principalmente, né? Então, a partir do momento que tem essa discussão, a gente começa a partir para o próximo passo, que é a prática. Tá certo. Caio? Bom, eu queria primeiramente agradecer você, Thiago, agradecer ao Dernival, ao Kleber, a toda a equipe que veio aqui nesse final de semana, em cima da hora, poder atender o nosso pedido de estar recebendo com muita alegria o Natan, que veio de São Paulo, o Vitor, que veio de Araraquara, para poder hoje, agora à tarde, no sábado à tarde, vão estar ministrando aí uma palestra junto aos demoleis aqui de Tupã, para estar com certeza acrescentando ainda mais, ajudando ainda mais a Ordem Demolei de Tupã evoluir. Portanto, muito obrigado aos dois, muito obrigado a toda a equipe e à população pela paciência de sempre. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Para você aí de casa também, o nosso muito obrigado. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a TV do Povo.